E a Poco acaba de lançar mais dois smartphones, o Poco F4 e o X4 GT. E olha só, mais uma vez eu fui privilegiado e recebi aqui em primeira mão o Poco F4. O X4 GT, quem sabe, talvez apareça por aqui também em breve, mas falando do Poco F4, é um smartphone que traz um conjunto geral bem bacana. Algumas especificações a marca já mostrou, outras vamos descobrir juntos nesse vídeo. Mas eu acho que vai ser um produto que vai agradar muita gente e vai ter um preço muito legal. Tô gravando esse vídeo aqui 2 dias antes do lançamento, então não sei preço, mas eu acredito que será um produto com um excelente custo-benefício. E bora descobrir do que o Poco F4 é capaz nesse unboxing e primeiras impressões. Olhando para a caixa, já conseguimos ver o destaque aqui para 5G. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre o chipset presente aqui nesse aparelho. A marca segue com as cores padrões, né? O preto e amarelo, que particularmente eu acho bonito. E abrindo aqui, vamos ter, como sempre, alguns acessórios. Vamos dar uma olhada. Temos a ferramenta de abrir a gaveta do chip. Aquele adaptador USB-C para P2, 3.5mm, se você quiser usar, né, um foninho que tem essa conexão. Alguns manuais e capinha. Aí sim, hein? Eu acho isso aqui um diferencial muito bom das marcas que enviam, porque às vezes demora a gente achar as capinhas no mercado, né? E sabe como é, né? Tem gente que é bem cupim quando o assunto é smartphone. E dependendo também do design, da construção, pode escorregar fácil da mão. Aqui está o menino, deixa ele aqui do lado, porque vamos terminar de ver o que vem aqui na caixa. E olha aí, galera, carregador de 67 watts, detalhe laranja aqui, né? Então, claro, ele vai ter esse carregamento rápido e inclusive ele tem 4.500 mAh de bateria. E o cabo USB-C na ponta e USB-A na outra. Assim como o Poco F4 GT, que já passou aqui pelo canal, a Poco não é desse time que manda cabo USB-C nas duas pontas. Bom, é isso, galera, tudo que temos aqui. Só faltou o fone de ouvido mesmo, mas pelo menos temos o adaptador, que dá para usar fone P2, e temos carregador e cabo na caixa, né? E não é qualquer carregador. Agora sim, vamos lá. Ó, aqui nós já temos um resumo das especificações, mas calma, vamos por partes, assim fica melhor para vocês entenderem. E olha só, recebi o meu na cor preta. Vamos ver as cores que vão estar disponíveis aí. Eu sinceramente não sei ainda. Tem um design legal aí. A traseira aí, ó, toda de vidro, né? Deixa bastante marca de dedo. As 3 câmeras, com destaque aqui, ó, para a principal de 64 megapixels. Vamos lá então, ó, lateral, botão de ligar e desligar. Provavelmente também um sensor biométrico. Diminuir, aumentar volume. Aqui em cima, ó, temos microfone. Aparentemente aqui, ó, alto-falante. Vamos testar se realmente ele é estéreo. Isso aqui, ó, tá com cara de ser o infravermelho. Característica desses smartphones da Xiaomi, você consegue controlar, por exemplo, uma TV ou outros eletroeletrônicos que também funcionam com infravermelho. E nessa outra lateral aqui, ó, não temos nada. Por incrível que pareça, olha só, primeira vez que eu pego um smartphone assim, que tem a gaveta aqui embaixo do chip. Nós vamos ter mais microfone, USB-C e alto-falante. Vamos abrir aqui, ó. E olha só, conseguimos ver aqui uma borrachinha, né, para proteger aí contra respingos, poeira. E aí só temos espaço para 2 cartões SIM, 2 chips. Ou seja, não é possível expandir o armazenamento interno e tudo indica que ele é de 256 GB, mas nós vamos conferir. Ok, galera, já vou ligar aqui, instalar algumas coisas, fazer os primeiros testes e já volto para a gente comentar tudo. Em 1, 2, 3 e... Agora sim, dia seguinte, já fiz alguns testes e vamos lá. Começando aqui, ó, com o desbloqueio com a digital, que acontece muito rápido. Não tem delay. O reconhecimento facial que também funciona bem, ó. Reparem aqui em cima o Vzinho que vai aparecer aqui, ó. Muito rápido. Aí, pessoal, nós temos o Android 12 aqui, já vem com algumas coisas instaladas, inclusive jogos. Veio o Genshin Impact, eu só precisei atualizar ele. E é a MIUI 13, obviamente. Eu achei que ele tinha 256 GB, mas na verdade é 128 GB de armazenamento interno. Porque como ele é, digamos que o K40S vendido lá na China,
muitas especificações aqui já puderam ser deduzidas. Pode ser que tenha a versão de 256, no link aí na descrição você confere. Mas esse aqui em específico é 128. Memória RAM são 6 GB. E olha o chipset aí, o Snapdragon 870 Octa-Core. E eu descobri que ele é muito querido pela galera, porque ele é uma versão melhorada do Snapdragon 865 Plus. Seria o Plus do Plus. E as fabricantes justamente fazem isso porque quando elas lançam um chipset, ele ainda não está ali rodando no máximo do seu potencial. Aí no 870 a gente tem um clock melhor. Na prática não muda tanta coisa, mas é melhor, é um chipset que digamos que já está mais redondo, né, mais otimizado, que vai entregar um ótimo desempenho e vai rodar aí praticamente tudo da Google Play. Eu vou abrir aqui ó, o Genshin Impact, que é um jogo muito pesado. Olha aí ó, Game Turbo. Já apareceu aqui. Posso usar opções ó, de capturar a tela, gravar, entre outras configurações. Olha só, até que tá rodando bem, ó. E aqui, ó, nas configurações de gráficos, ele tá rodando na qualidade média. Se eu colocar aqui na qualidade alta, já fala ó, que está sobrecarregado e pode esquentar. Vamos ver. Na qualidade média, rodei aqui por um tempo, não vi nada esquentando aqui não, tá? É até uma das características, né, desse chipset. O pessoal fala que ele não esquenta fácil. Vou sair e entrar de novo para aplicar todas as configurações. E o Snapdragon 870, ele é usado, por exemplo, também no Poco F3, no Motorola Edge 20 Pro, também no Xiaomi Black Shark 4. E olha aí, galera, já iniciou. Deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui. E até que tá rodando bem, viu? Já estou rodando aqui há alguns minutos e na qualidade alta começou a dar uma leve esquentada aqui, muito pouco. Vai rodar aí seus jogos tranquilamente. Mas vale ressaltar que foram poucos minutos, eu precisaria jogar aqui horas, né, para dar um parecer final. Mas com certeza usando qualidade média no Genshin Impact, você vai rodar aí e ficar horas tranquilamente. O áudio, pessoal, também tem uma qualidade bem legal, né, ele é estéreo, olha só. Vamos abrir, testar e aí eu falo para vocês se realmente ele é o melhor. Qualidade bacana, gostei. Agora, ó, já pluguei o carregador aqui. Se liguem só, 67 watts realmente é algo muito rápido. Ó, olha isso, pessoal. Agora eu fiquei na dúvida, será que ele tem suporte a carregamento sem fio? Vamos descobrir? Agora é a hora da verdade, hein? É, tem não. Só conferir que tá funcionando aqui, né? Aí, ó. Carregador sem fio, tá ok. E realmente o Poco F4 não tem suporte a carregamento sem fio. Isso faz diferença para você? Deixa aí nos comentários. Pra mim não faz tanto. Agora o que realmente vai fazer diferença pra mim é você deixar aquele like aí se você estiver curtindo esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana a gente tem muitas novidades aqui sobre tecnologia. Agora falando de tela, nós temos aqui uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz. E aqui você pode definir, você deixa em padrão para que ele ajuste isso dinamicamente para manter o equilíbrio, desempenho com consumo de energia, ou você vem aqui em personalizado e já coloca logo 120 ao invés de 60 Hz. Que aí obviamente ó, fica mais rápido, ainda mais fluido. E a taxa de amostragem é de 360 Hz, que seria o nível da sensibilidade a cada toque aqui na tela. Um detalhe, não sei se vocês perceberam, é que ele já veio com uma película, não é das melhores, né, aplicada aqui, cheio de bolhas inclusive. Enquanto eu não troco, eu vou deixar ela aqui. E tem uma qualidade bem legal, tá, pessoal? Aqui eu consigo selecionar 4K. É AMOLED, né? Agora falando de conectividade. O Bluetooth, eu acredito que seja 5.2, pelo menos o chipset tem esse suporte. Tem NFC, 5G e Wi-Fi 6. Estou aqui com um roteador que tem largura de banda de sobra, que pode chegar aí até 4.804 megabits por segundo em 5 GHz. Tem 1 GB de velocidade de internet chegando nele. E vamos testar. Olha só. Podia ter chegado nos 700, mas não chegou. Upload também, pelo visto, vai ficar na casa dos 600. Eu acho que ele tem potencial para mais. Depois eu vou continuar os testes aqui.
mas mesmo assim excelente velocidade, né? Agora vamos falar de câmeras, uma parte que muita gente gosta, né? Bom, aqui atrás nós temos esse conjunto de câmera tripla, temos o sensor principal de 64 megapixels, que eu particularmente gostei do resultado, confere aí essas fotos. Uma ultra wide de 8 megapixels, que entregou assim uma qualidade muito na média, tá? E temos também uma macro aqui, ó, de 2 megapixels, que sinceramente está aqui mais de enfeite. Até que tendo uma boa iluminação, fica uma qualidade aceitável. Esse aí foi o resultado. Na câmera ultra wide, o inteligente aqui esqueceu de tirar foto. Mas eu filmei, já já a gente chega lá. O flashzinho tá aqui. E na parte da frente temos uma câmera frontal de 20 megapixels, que entregou uma qualidade aceitável, como vocês estão vendo aí na foto. Mas o grande destaque é para a câmera principal de 64 megapixels. Aí para finalizar, dá uma olhada aí nesse teste de vídeo que eu fiz com ele. Iniciando os testes com a câmera frontal, o máximo que ela filma é em Full HD 30 fps, como vocês podem ver, já está escurecendo. E essa é a qualidade que a gente consegue com essa câmera do Poco F4. E aí, o que vocês estão achando? Qualidade de imagem e de áudio. Agora, essa é a qualidade da câmera principal, ela faz 4K até 60 fps. Com certeza ficou bem melhor, né? Olha só. Aparentemente também a estabilização melhorou bem aqui. Vamos testar o zoom aqui. 1x, 2x, 3x, 4x, vai até 6x, essa é a qualidade. E tá bem estável, tô gostando. Bom, agora eu vou alterar para ultra wide, aí eu vou ter que parar a gravação, porque ela não filma em 4K. É, qualidade muito inferior, né? E ainda, como está anoitecendo, não temos uma iluminação favorável. Mas tá aí, câmera ultra wide. Aproveitar essa paisagem também, ó. Câmera principal 4K, 30 fps. Eu também posso gravar com a câmera macro, porém ela só grava em HD 720p. E você consegue ver, ó, os pequenos detalhes bem de pertinho, mas tenha em mente que não vai ter tanta qualidade não, viu? Vamos dar uma olhada aqui na minha mão, ó. Ih, rapaz, mão de trabalhador, olha aí. Interessante isso aqui, hein? Já testei alguns smartphones da Motorola que fazem isso. E o Poco F4 também. Parece que tem como alternar aqui, deixa eu ver. Ó, durante a gravação. Bacana, né? Posso fazer o contrário também. Para quem quer fazer umas gravações diferenciadas, tem essa opção aí de câmera dupla. Minhas conclusões sobre o Poco F4. Falando do design, me agradou, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Traseira aqui toda de vidro, achei bem bacana isso. Em relação à tela também, eu curti. Desempenho no geral, atendeu as expectativas. O Snapdragon 870 realmente é um chipset muito interessante. Em relação ao áudio, som, eu também gostei. Inclusive, em alguns momentos, quando, por exemplo, eu fui assistir um vídeo aqui e aumentei o volume, já apareceu a notificação ali de Dolby Atmos, então nós temos essa tecnologia embarcada aqui também. Aí quando olhamos para as câmeras, a principal se destacou muito, gostei demais da qualidade que eu consegui com ela. Frontal, vocês viram naquele teste de vídeo, tremendo demais, na hora que eu dava o passo ali, não curti tanto. E também como estava anoitecendo, não tinha uma iluminação favorável. Não dava para esperar tanto, mas eu esperava um pouquinho mais. Mas é aquele negócio que eu sempre falo aqui, cada produto tem a sua proposta. Vamos ver aí o preço, eu acredito que ele vai estar num excelente preço. Eu vou deixar os links aí para vocês. Não deixem de conferir ao final do vídeo. Conectividade também ficou dentro do esperado. E se quiserem saber mais sobre o Poco F4,
é só deixar aí nos comentários, depois eu posso fazer outro vídeo. E ó, se tiver curtido mesmo esse vídeo, não esquece de compartilhar com aquele amigo seu para acompanhar mais esse lançamento da Xiaomi. Me acompanha também lá no Instagram para ver mais tecnologia no seu dia a dia e acompanhar o meu trabalho mais de perto. Eu vou deixar muita coisa aí na descrição para vocês, inclusive canal de ofertas, beleza? Aqui embaixo você confere mais vídeos de unboxing e review de produtos e aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.